Todos os eruditos bíblicos concordam que a palavra hebraica para dia, Yom, pode significar algo outro que um período de 24 horas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu gostaria de dar continuidade hoje ao vídeo que eu fiz na semana passada, não é? E discutir um pouco sobre a relação das narrativas bíblicas, desse contexto histórico, social e cultural no qual o texto do Antigo Testamento, o texto do Gênesis 1 é escrito, Gênesis 1 e Gênesis 2. Não é? Para que nós entendamos melhor que contextos são esses, porque se nós não entendermos os contextos, ou seja, o embate que está por trás, a chamada metanarrativa, né? Que é a narrativa que está atrás, ou por trás, ou além do texto, do qual o texto é apenas uma expressão de uma discussão maior. Né? Imagina alguém daqui a alguns anos ver uma charge que eu vi um dia desse, de uma garota, né? Dizendo assim, você me curte? Me manda um pix. Então imagina isso, daqui a 100 anos. As pessoas não vão entender o que é isso, não vão entender o que é um pix, não vão entender essa piadinha. Por quê? Porque elas não estão dentro do contexto cultural no qual a piada surgiu. É isso. Isso acontece com todas as línguas, com todas as palavras. Por isso que a gente tem sempre que aperfeiçoar as traduções, né? Porque as palavras vão criando sentidos novos. E aí os contextos vão sendo perdidos e a gente só consegue entender esses contextos por estudo comparativo cultural. Isso é uma coisa muito simples. O grande problema é que durante muito tempo nós só tínhamos o texto bíblico como o texto da antiguidade mais conhecido. Então, a partir do século XIX, graças à arqueologia, vários outros textos vão surgindo, né? Textos na Mesopotâmia, textos no Egito, né? Textos também em Canaã, em Ugarit. Então, aí nós vamos conseguir entender melhor a estrutura histórica, cultural desses povos. E aí, entender da onde ou como os hebreus pensavam dentro desse caldo cultural maior, que não é explicado no texto por questões óbvias, né? É a cultura deles. Você não explica tudo numa carta, você não explica tudo num livro, tá certo? Por quê? Porque você presume que os leitores dentro da cultura já compreendem essas ideias. Então isso é a coisa mais simples que tem quando nós estudamos, primeiro, estudo cultural. Perguntar o que está por trás desse texto. E o que está por trás do texto de Gênesis é um embate teológico, não um embate cronológico. Como nós sabemos disso? Um dos exemplos que eu acho interessantes é aqui da página 125 do livro aqui do Miller e do Soden, que eu falei semana passada, né? Sobre os paralelos. Ele pega o paralelo entre os egípcios, entre a narrativa de Gênesis, a narrativa da teologia de Mênfis, egípcia, né? E as narrativas de criação egípcia e da Mesopotâmia. E ele vai vendo os paralelos, vai colocando em ordem, né? Então, se encontra paralelos entre todas elas, ou entre as três, ou entre apenas duas, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paralelos são encontrados, tá? Numa ordem semelhante, tá? Nós temos lá a terra sem forma e vazia, a criação sem forma e vazia, tirado e aí tem o abismo, tá? Mencionado também no Egito, mencionado na Mesopotâmia. Nós temos o Espírito de Deus sobre as águas ali, né? Até a Jewish Study Bible traduz de forma diferente. Essa Bíblia que é uma das maiores referências hoje de estudo cultural, né? Da Bíblia, feito por uma pleia de pesquisadores, inclusive ela que eu mencionei no programa passado, né? no vídeo passado, diz assim, Gênesis 1, quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma e vazia. Aliás, quando Deus começou a criar o céu e a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia, com trevas sobre a face do abismo e um vento de Deus varria ou estava sobre as águas. Então, uma mudança de texto,
uma mudança de tradução também com base nessas narrativas que passaram a ser conhecidas depois, tá? Então, quem quiser conhecer melhor essa Bíblia e outros livros aqui, eu vou deixar uma descrição rápida aí para vocês depois, tá certo? Só para vocês poderem comprar esse material. Então, da Universidade de Oxford. Material muito interessante. Vamos lá. Então, entendemos isso. Tem uma metanarrativa, tem uma forma deles pensarem. Esse livro é muito interessante, pessoal. Ó. O início da ciência no Ocidente, né? Da ciência do Ocidente, ocidental. Esse livro é de um grande especialista, David Lindenberg, e ele menciona nesse livro algo muito curioso. Como os povos da antiguidade pensavam e como as pessoas passaram a pensar, como nós passamos a pensar com relação à natureza, tá certo? Então, aqui na página 6, logo no começo do livro, ele diz, nossa visão de causalidade, na questão da causa e efeito dos fenômenos naturais, não satisfariam o homem primitivo, por causa de seu caráter impessoal e de suas explanações. Isso não o satisfaria, portanto, isso não o satisfaria por causa de sua generalidade. Nós entendemos os fenômenos não pelos que os fazem peculiar, mas pelo que fazem as manifestações de leis gerais. Ou seja, ele está tentando explicar o seguinte: todo fenômeno natural na antiguidade não era impessoal, ele era pessoal. Por isso que a idolatria é o maior pecado, o pecado mais que Deus combate no Antigo Testamento. Por quê? Porque é o pecado mais fácil de ser cometido. E por que mais fácil de ser cometido? Porque os antigos, eles acreditam que tudo na natureza é uma expressão dos deuses. Tudo que ocorre na natureza. Eles não entendem, eles não sabem ainda essa relação de causa e efeito, leis gerais. Não existe isso na cabeça deles. Não espere que Deus ia explicá-los as leis da natureza, como funciona, porque ele não ia entender. Imagina Deus tentando explicar a física, né? A física do século XX, começou a nova física do século XX, não é? Para eles entenderem essa física e entenderem o universo, causa e efeito a partir dessas questões. Ou mesmo a física de Newton, né? Aí do século XVIII para frente. Não tem como. Então Deus falou na linguagem deles, dentro das ideias que eles tinham, e tentar explicar essas questões a partir de leis de causa e efeito totalmente impessoais era impossível. Por isso que, se você estudar os deuses da antiguidade, todos eles têm relação com a natureza, sol, lua, né, água, todos eles. Por quê? Porque não existe causa, não existe nada que cause aquilo, aquele efeito é causado por uma divindade para me dizer algo particular. Por isso que as divindades eram cultuadas a partir desses moldes, né, de elementos naturais. Os deuses no Egito, principalmente, né, principalmente, dentre aspas, né, os deuses do Egito, você encontra muito isso. Tá certo? Porque não existe a ideia de lei impessoal. Não, tudo que acontece na natureza é pessoal. É pessoal. É causado pela divindade para uma finalidade particular para mim. Desde o nascimento de uma criança, um eclipse, uma enchente, tudo tem sinal teológico. E é por isso que, dentro dessa estrutura de Gênesis 1, Deus está tirando o seu povo, tá? Esse povo que, segundo Josué 24, né? Segundo Josué 24, deixa eu só... 24:14, né? Diz, agora, pois temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Então Deus está agora mostrando para esse povo que está adorando outras divindades no Egito, não são hebreus piedosos para com o Deus verdadeiro, e agora ele está mostrando quem ele é e a superioridade dele dentro da linguagem que eles conhecem, para libertá-los da idolatria, que é o maior pecado que existe.
Nesse livro aqui, ó, do John Currid, tá? Against Gods, e aí tem John Currid, tem vários outros livros aqui, deixa eu ver, do livro do Dr. Michael Heiser, tá? Conhecido aqui, aqui no Brasil pelo software Logos, né? Infelizmente falecido esse ano, grande doutor Heiser, Michael Heiser, Ben Stanhope, mencionei esse livro, leia esse livro, tá? Isso aqui vale a pena você estudar inglês só para ler esse livro, tá? E o comentário histórico-cultural da Bíblia, Antigo Testamento, tá? Então, eu não estou tirando essas coisas da minha mentalidade, da minha cabeça, né? Tem essas obras e tem outras obras que estão aqui nessa biblioteca que não dá para eu ficar mencionando aqui, porque o vídeo ficaria muito longo, tá certo? Então, existe um embate ali. Nesse livro aqui, o Against the Gods, do John Currid, que eu já mencionei, ele na página 37 e 38, ele mostra os paralelos, né, de Gênesis com Enum Elish, não é? O texto babilônico, né? Olha o que ele vai dizer, o Espírito Divino e a matéria coexistem de forma coeterna, né? Gênesis, o Espírito cria, the Spirit creates cosmic matter, o Espírito criou a matéria cósmica e existe independente dele. Ou seja, existe uma semelhança e também em alguns momentos uma total diferença entre uma coisa e outra, tá certo? No Enum Elish, o caos primordial, o Tiamat, né? Luta, né? Tá ali, o Deus luta contra o caos. No texto de Gênesis não existe luta de Deus contra o caos, tá certo? Existe o caos e ele vai organizando o caos. Ele não sai dele, ele não luta contra ele é superior, tá? A luz emana dos deuses, a luz é criada, né? No Enum Elish, a luz emana dos deuses. No Gênesis, a luz é criada. A criação do firmamento também, no Enum Elish, na mesma sequência, a criação da terra seca, a criação dos luminares também no Gênesis, a criação do homem também em Gênesis, e os deuses repousam e celebram, né? E Deus repousa e santifica o sétimo dia. Então, nós não podemos acreditar que isso são coincidências. É óbvio que não são coincidências. Qualquer mente que olhe, observe essas narrativas e leia a narrativa de Gênesis vai entender que existe um embate teológico e que Deus está querendo ali dar uma resposta teológica e não uma resposta cronológica de como as coisas foram feitas, né, para satisfazer a nossa mentalidade e a nossa forma de entendimento de algumas coisas. Então, temos que entender isso. Na página 163 desse mesmo livro aqui, que eu já mencionei para vocês, ele fala uma coisa muito interessante sobre a palavra Ion, a palavra hebraica usada para dia. Eu acho bem interessante esse parágrafo aqui. Tá? Eu vou mencionar só os textos para o vídeo não ficar longo, e aí você leia depois cuidadosamente para ver essas questões. Todos os eruditos bíblicos concordam que a palavra hebraica para dia, Ion, pode significar algo outro que um período de 24 horas. Nenhum erudito bíblico defende hoje que Ion é uma palavra exclusiva na Bíblia para 24 horas, nem em Gênesis 1. E por quê? Por exemplo, é usado em Gênesis 1:5 e 1:14 para se referir apenas às horas do dia, ou seja, aquele período que tem luz, como nós falamos, ao dia, ao período não de 24 horas, mas apenas da luz do dia. Isso está no capítulo 1, verso 5 e capítulo 1, versículo 14. Então, chama de Ion, né? Dia e noite, o Ion separado da noite, e aí depois no Ion que Deus fez. No dia que Deus fez tem o dia, ou seja, a parte da luz chamada de Ion. Tá certo? Aí nós temos também em Gênesis 2:4, texto conhecido, quando fala da criação, no dia em que o Senhor os criou, céu e a terra, no dia que o Senhor os criou, ou seja, usa a palavra Ion para se referir a todos os dias da criação, não apenas um dia específico, mas a toda a criação, que nós encontramos no relato do capítulo 1, parcial, parcial não, em partes, tá certo?
em parte 6 dias e o 7º descanso, lá ele cita já Yom como se referindo a todo esse período de tempo. Então nós temos Yom como um dia, temos Yom como um dia, não é? Ali do período de luz, temos Yom como um período do capítulo 2, verso 4, se referindo a toda a criação. E em Jó 14:6 ele usa dia também de uma forma figurativa, né? Para se referir a todo o período da vida do homem. Então, dizer que Yom tem que ser um dia de 24 horas, textualmente falando, não existe isso, tá certo? E aí nós devemos nos perguntar, fazer exatamente essa pergunta. Olha, se não é um dia de 24 horas, então por que existe toda essa semelhança da narrativa, tá? E aí, pessoal, é interessante porque nós devemos pensar as questões relacionadas, por exemplo, ao sábado, como algo que não seja necessariamente uma questão de culto, né? No sentido assim, eu vou cultuar, vou ter uma idolatria pelo sábado. Não, nós não somos sabatólatras, tá? Nós queremos apenas entender o que está na narrativa para poder ajudar as pessoas a entenderem melhor o que é que está por trás desse texto. E aí, lembrar sempre, quando a narrativa é escrita, existe uma metanarrativa que só quem está inserido na cultura e estudar a cultura vai poder entender. Quem estava na cultura lá não precisava estudar, tá certo? Quem não está na cultura precisa estudar. Esse dicionário aqui, é o HarperCollins, né? É o dicionário bíblico, né? Dicionário da Bíblia. Esse dicionário aqui, ele menciona algo muito interessante quando fala da questão do sábado, porque tem a discussão, a origem da palavra sábado, né? E a palavra sábado, ele menciona, primeiro, não existe paralelo na ideia do sábado como dia de descanso, da divindade criadora e essa coisa toda, né? O 7º dia é usado em outras culturas, geralmente relacionados a rituais de crença, né? Na Babilônia, chapatu é uma expressão usada, né? E essa expressão usada é uma expressão colocada ali para se referir um dia de Moagod, que era o 7º dia, ou para se referir no 15º dia do mês lunar, era uma referência também, pessoal, à ideia de acalmar os deuses, né? A ideia de pacificar os deuses, o coração dos deuses. Então, era um dia de Moagod. Na literatura dos hebreus, é um dia diferente, é um dia de descanso de Deus, é um dia do pacto, como eu falei no vídeo passado. Então, a ideia é totalmente religiosa. A ideia é um embate religioso, a ideia é uma polêmica contra os deuses do Antigo Egito, né? E de toda a região ali, que pensavam que tinham ideias paralelas e semelhantes, tá? Que faziam parte do imaginário de cosmogonia deles, da origem do universo deles. Então, nós temos que entender que não adiantava Deus falar dentro de uma linguagem o que nós às vezes queremos que seja de hoje, porque não faria sentido. Então, a ideia que está por trás do texto é essa. É um embate religioso. É um embate do Deus maior, o Deus dos hebreus, contra as divindades, as falsas divindades pagãs do Egito Antigo. E todas quanto eles encontrarem e eles conhecerem, né? Porque o Egito também tinha essa multiplicidade de contato com outras culturas e reorganização, né, de algumas ideias religiosas. Tá certo? Então lembre-se disso. O texto está falando sempre, sempre, sempre de algo maior do que ele. E para nós entendermos, temos que estudar a cultura. Então, leia esses livros, pesquise um pouco mais, né? Entenda um pouco mais essas questões. Pastor, mas e aí? Então, o que é que eu faço com as minhas crenças de dias literais? Meu filho, se você continuar acreditando que os dias são literais, não tem problema. Seja a sua crença, tá? Agora, você tem que entender que existem questões ali que são maiores, né, do que a ideia de querer fechar em dias de 24 horas para determinar isso. Até os sabatólatras, aqueles que cultuam o sábado, acreditam que o sábado é eterno, né? Então, se é eterno, não precisa de dia de 24 horas, porque um dia de 24 horas não cabe eternidade. Tá certo? Que Deus
nos abençoe, que Deus nos fortaleça, Deus nos ajude, Deus nos faça crescer na fé e entender melhor esses contextos. Invista no seu conhecimento, estude, pesquise, e esses livros vão estar aí, algumas informações sobre eles, para que vocês possam, de repente, lê-los, adquiri-los. Estude inglês, isso vai dar uma boa ajuda para você nessas pesquisas, tá certo? Que Deus os abençoe, os fortaleça e os dirija para a glória e honra do nome dele. Fui.